Pessoal, nesses dias eu ouvi uma pessoa dizendo, quando estava vendendo, falando sobre cursos de filosofia, uma frase que me chamou a atenção. E eu sou um entusiasta da ideia de que o pensamento filosófico ele seja disseminado na atualidade. Eu acho que o fenômeno das redes sociais trouxe muita coisa ruim em termos de uma enxurrada de informações inúteis, mas ao mesmo tempo nós temos muito que aproveitar enquanto a internet é um espaço democrático. E um dos modos de você aproveitar bem a internet, as redes sociais, é você tendo acesso, inclusive, ao pensamento filosófico. Mas o que essa pessoa disse, e me chamou a atenção foi que a filosofia é uma atividade coletiva. A filosofia é uma atividade essencialmente coletiva. Isso me chamou a atenção porque eu sempre pensei e penso que é precisamente o contrário. A filosofia não é uma atividade essencialmente coletiva. A filosofia é uma atividade essencialmente individual. Mas isso me chamou a atenção. E, recentemente, tendo acesso a uma obra póstuma do querido professor Olavo de Carvalho, A Vingança de Aristóteles, pude constatar em um dos textos seus, escritos em 1994, quando de um curso de filosofia que ele dirigiu e que ele ministrou, ele defendia ali a necessidade de que o indivíduo ele pudesse alcançar as ferramentas, né, e ter a consciência de que é a partir de si, é a partir da força do indivíduo, que uma ideia ela realmente se coloca contra o mainstream e ela pode criticar, ela pode sobrepujar, dependendo da sua argumentação, e mostrar às pessoas que o mainstream está errado. Ele revela como isso aconteceu na história da filosofia. E como a filosofia é também uma das áreas de minha formação, eu que sempre gostei do filosofar, não apenas da filosofia como informação, da história da filosofia. Posso dizer que o que o professor Olavo de Carvalho falou e defendeu é a coisa mais certa que existe em relação à filosofia. Ou seja, que ela é um trabalho, consiste em uma atividade eminentemente, essencialmente individual. Então, o que leva uma pessoa que faz parte, tem sua formação do mainstream filosófico, universitário, acadêmico da atualidade, a afirmar que a filosofia é uma atividade coletiva? Eu creio que houve aí uma troca, né, uma confusão entre elementos que são necessários à filosofia e elementos que são suficientes à filosofia. É lógico que a troca de ideias, a crítica, a leitura de pares é absolutamente importante para que a filosofia ela progrida, mas não é uma condição suficiente. É uma condição que se exige para a prática filosófica, mas não necessariamente uma condição suficiente para que a partir daí haja o filosofar. A filosofia vai muito mais especificamente para o âmbito do indivíduo do que o da coletividade. E o professor Olavo de Carvalho, nessa obra póstuma, que é uma coletânea de artigos seus desde o início da década de 90, ele faz algo que é o que eu procurei fazer também no meu livro de Introdução à Filosofia, A Arte da Filosofia. Todo livro de Introdução à Filosofia, como o meu também, ele procura seguir um roteiro. Esse roteiro, ele necessariamente passa, quando o livro é de Introdução à Filosofia, por áreas da filosofia. Começando da primeira, que é a metafísica, a ontologia, passando por outras áreas, ética, teoria do conhecimento, filosofia da religião, filosofia da mente, etc.
Eu procurei também seguir um roteiro, tá certo? Mas o que o professor Olavo trouxe, e que eu estou trazendo aqui agora também, apesar de acompanhar o professor Olavo por mais de 20 anos, eu descobri essa porção do seu pensamento recentemente, relativamente recente, essa coincidência, ou seja, o meu pensamento e o dele convergiam para uma mesma conclusão, ou seja, que a filosofia é fruto de uma atividade individual eminentemente. Nesse livro, A Vingança de Aristóteles, que é uma coletânea de artigos, o professor Olavo, ele falou uma coisa muito interessante. Por que se confunde a atividade filosófica do âmbito do indivíduo para o âmbito coletivo? Porque é exatamente assim, em aspectos coletivos, que nós, hoje, fazemos as nossas atividades. Veja, quando a academia ela passa a ser um espaço coletivo, onde uma classe dominante desse espaço coletivo dita as normas, as regras, os cacoetes, as formas de pensar, o linguajar, os vícios de linguagem, a forma de você se apresentar, de você apresentar uma ideia. Veja, quando há uma elite intelectual que é detentora do conhecimento e faz com que o conhecimento venha convergir para aquilo que ela estabelece como padrão único a ser aceito, então não é de admirar que, com o passar do tempo, tudo que seja original, né, tenda a ser desconsiderado para que o conhecimento produzido se adeque àquilo que é estabelecido. Então, quando eles estabelecem, eles, às vezes de modo despercebido, às vezes até consciente, eles retiram toda a possibilidade de originalidade. E a filosofia é, por definição, a tentativa de você criticar padrões estabelecidos, mostrando que aqueles padrões eles estão equivocados, errados, não servem mais, justamente porque há contradições nesses padrões. Então, o trabalho de filósofos eminentes na história foi o de revelar que o mainstream de suas épocas estava errado. Por quê? Porque havia contradições nos padrões estabelecidos. Então, quando nós falamos de filósofos que fizeram, de fato, diferença na história do pensamento, nós podemos começar dos primeiros. E o primeiro arco da filosofia de vulto na história foi o de Sócrates, Platão e Aristóteles, os gregos. E Sócrates era alguém que não se ambientava nem na classe política, nem na classe artesã, apesar dele ter sido um militar, mas na fase adulta ele já não desempenhava mais o militarismo, não foi também artesão, e muito menos da classe política. Ou seja, o conhecimento de Aristóteles era um conhecimento muito empírico, mas Aristóteles ele era muito arguto e ele tinha a capacidade de crítica, de análise. E ele pôde constatar, e isso nós sabemos pelos diálogos de Platão, que ele expôs ao ponto de se tornar insuportável em Atenas todos os padrões estabelecidos do saber. Aquilo que era tido por conhecimento foi reduzido à opinião quando Sócrates, de maneira magistral, mostrou, revelou e provou que o pensamento muitas vezes se contradizia, o que era baseado em nada. Baseado em achismo, mas tinha os auspícios, tinha características de se passar por conhecimento. O resultado foi a total rejeição da pessoa de Sócrates pela classe dominante de Atenas, inclusive os pensadores, tidos como da filosofia, ao ponto de Sócrates ser condenado à morte, tomando cicuta. Quando nós observamos Aristóteles, que tem uma obra original depois de Platão, quando a gente observa a pessoa de Aristóteles, nós vemos o seguinte, que Aristóteles também criticou o padrão, a norma estabelecida, o mainstream, criando, inclusive, meios, ferramentas de pensamento que servem a nós até hoje. Por exemplo, é dele, né, a estruturação
de uma lógica formal, através do pensamento silogístico nos primeiros analíticos. O que é isto, senão um trabalho inovador, autoral, um trabalho que vai inaugurar todo um ramo de pensamento? Vejam, os primeiros grandes filósofos foram homens que não se adequaram ao mainstream, que criticaram os padrões estabelecidos, mostrando suas contradições. Esses homens, apesar de participarem de círculos de pensamento, círculos do saber, eles todos foram originais. Quando nós seguimos, né, passando para uma filosofia genuinamente empírica, uma filosofia de intuição, uma filosofia baseada, inclusive, no trabalho desses filósofos gregos, nós podemos passar para a Idade Média e vermos que pessoas como Tomás de Aquino, João dos Escotos, antes um pouco até, né, com a pessoa de Anselmo de Cantuária, mas naquele período, né, chamado de Baixa Idade Média, nós podemos ver que entre os séculos XI e XIV houve um novo boom no aspecto filosófico. Por quê? Porque ali também muitos aspectos enraizados da tradição, agora cristã, foram criticados e apresentados como reformulações do saber. É por isso que esse período do pensamento medieval é tão rico para a história da filosofia. Depois nós temos a modernidade. E na modernidade nós também temos esses filósofos que se levantaram contra o mainstream. Muito mais do que fazer ou exercer uma atividade coletiva, eles se apossaram dos pensadores históricos clássicos, os questionaram e, com isso, também questionavam o que estava estabelecido e muitas vezes enraizado em sua sociedade como genuíno pensamento filosófico, mostrando-lhes as lacunas, os equívocos, as formas de contradição que passaram despercebidas, às vezes até por séculos. Daí nós podemos falar de pessoas como Descartes, depois, principalmente, de figuras como Leibniz, Schelling, né, posteriormente. E aí chegamos no século XX, onde nós temos, no início do século XX, para mim, uma das pessoas mais importantes da história da filosofia, que foi Edmund Husserl. E depois nós temos aí o ramo da filosofia analítica e da linguagem, que produziu muitos dos principais filósofos do século XX. Mas, em termos de originalidade, nós não temos mais do que os dedos de uma mão em relação àqueles que realmente ditaram os trâmites e o caminho do saber no século XX. Quando eu vejo todos esses exemplos, eu percebo que uma coisa os une a todos, desde Sócrates até os principais filósofos do século XX. O que os une não é o trabalho coletivo. O que os une é a força de suas críticas individuais. O que os une não é um trabalho que foi construído dentro de uma associação, de um instituto, de uma universidade ou de uma faculdade. Mas foi a força da originalidade de suas ideias. Foi a pujança dos seus pensamentos. Foi a estruturação correta de sua argumentação. E, convenhamos, não foi outra coisa senão o fruto do esforço de um pensamento rigoroso no âmbito individual. É por isso que eu também gostaria de aproveitar aqui, né, já que estamos na era dos cursos, e você encontra cursos sobre todos os assuntos, que eu estarei, né, e eu estou falando isso aqui em primeira mão, estarei promovendo até o meio do ano, permitindo Deus, um curso que vai ser multifaces. Como assim? Esse curso ele servirá como um curso de formação livre, ele servirá como um curso de segunda formação em filosofia para quem já tem uma graduação reconhecida pelo MEC, ele servirá de pós-graduação em filosofia. Então vamos concentrar todos esses cursos em um só, e todo ele será ministrado por esse que vos fala.
Vai ser um curso de filosofia, eminentemente de filosofia, com matérias filosóficas, mas com a diferença de que você não vai aprender apenas o jornalismo filosófico. O que outros pensaram, você vai ser levado, instigado, você vai ser orientado, conduzido a também produzir o seu pensamento. Não só na forma de síntese, para dizer que você entendeu do pensar filosófico com o qual você lidará, mas, ao mesmo tempo, trazendo com rigor filosófico uma análise sobre questões pontuais que nós trabalharemos nesse curso. Veja bem, eu estou dizendo em primeira mão que esse curso será anunciado em breve. E você que quiser fazer uma segunda formação, um curso livre, uma pós-graduação em filosofia, tudo isso você pode encontrar nesse curso. Ou seja, vai atender em um curso vários públicos. Um curso para quem quer fazer filosofia, creio eu, penso eu, assim como também pensava o professor Olavo de Carvalho, do modo correto. Fazendo com que você tenha acesso a textos que vão instigar você a pensar por si mesmo. Porque assim, e só assim, pensando por nós mesmos, no âmbito do indivíduo, é que nós podemos, de fato, produzir um real, um genuíno, um verdadeiro pensamento filosófico. Eu espero ter me feito entender aqui como pastor e professor de filosofia por anos. E fui sou. Né? Espero que nós possamos nos encontrar em breve nesse curso que eu vou lançar, permitindo Deus, nos próximos dias. Deus abençoe você. Seja criterioso com o que você vê e ouve. Nós temos hoje muito acesso à informação, mas se nós não tivermos critério, aquilo que poderia ser uma bênção pode se tornar algo muito, muito ruim, muito prejudicial e ainda mais alienador. Deus abençoe vocês e até breve, permitindo Deus.